livro dos Nefilins que impactou e chocou o mundo, os gigantes que abalaram a história da humanidade, existe um segredo enterrado nas páginas mais antigas da história humana. Uma verdade tão perturbadora que foi suprimida, ocultada e negada por séculos. É a história dos Nefilins, os gigantes que uma vez caminharam sobre a terra e cujo legado continua a abalar os alicerces de tudo o que pensávamos saber sobre nossas origens. O mistério que começou no Gênesis. Tudo começou com uma passagem enigmática no livro do Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Estas poucas linhas contêm uma das revelações mais chocantes da história: a existência de seres híbridos, nascidos da união entre filhos de Deus e filhas dos homens. Estes descendentes eram os Nefilins, palavra hebraica que significa os caídos, ou aqueles que fazem outros caírem. As evidências arqueológicas perturbadoras. Durante os últimos 200 anos, descobertas arqueológicas ao redor do mundo têm revelado evidências que parecem confirmar esta narrativa ancestral. Esqueletos de proporções gigantescas foram encontrados em todos os continentes: América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia e África. Em Ohio, Estados Unidos, foram descobertos esqueletos de mais de 2,40 metros de altura. No Peru, múmias elongadas com crânios de formato impossível para humanos normais foram encontradas em Paracas. Na Rússia, esqueletos de mais de 3 metros foram desenterrados. Na Turquia, pegadas fossilizadas de mais de 50 centímetros de comprimento foram descobertas, sugerindo seres de estatura colossal. Mais intrigante ainda são os crânios encontrados em várias partes do mundo, que possuem características anatômicas impossíveis para Homo sapiens. Volumes cranianos de até 1.800 centímetros cúbicos, comparados aos 1.400 de um humano moderno, e formatos alongados que desafiam a evolução natural. O livro de Enoque, a revelação completa. Enquanto a Bíblia menciona os Nefilins brevemente, existe um texto antigo que revela detalhes chocantes sobre estes seres. O livro de Enoque. Removido do cânon bíblico no IV século depois de Cristo, este livro preserva uma narrativa completa sobre os vigilantes, 200 anjos que desceram ao Monte Hermon e se rebelaram contra Deus. Segundo Enoque, estes vigilantes eram liderados por 20 principais, incluindo Azazel, Senjaza e outros nomes que ecoam através da mitologia mundial. Eles não apenas se uniram às mulheres humanas, mas também ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos: metalurgia, guerra, cosméticos, feitiçaria, astronomia e tecnologias avançadas que não deveriam ser conhecidas naquela época. Os filhos resultantes destas uniões, os Nefilins, eram gigantes de mais de 150 metros de altura, segundo algumas interpretações dos textos. Estes seres possuíam força sobre-humana, inteligência superior e apetites insaciáveis. Começaram a devorar toda a produção humana e, quando não havia mais o suficiente, voltaram-se uns contra os outros e contra a própria humanidade. O dilúvio. Uma resposta divina. A corrupção causada pelos Nefilins tornou-se tão extrema que, segundo os textos antigos, Deus decidiu intervir drasticamente. O dilúvio de Noé não foi apenas sobre a maldade humana. Foi especificamente projetado para eliminar a linhagem híbrida dos Nefilins, que estava corrompendo o DNA humano e levando a humanidade à extinção. Mas aqui reside um mistério perturbador. Se o dilúvio eliminou todos os Nefilins, por que a Bíblia menciona sua presença após o dilúvio? Números, capítulo 13, versículo 33, menciona: também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes,
e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Os gigantes pós-diluvianos. As escrituras falam claramente sobre gigantes que existiram após o dilúvio. Golias de Gate, com seus mais de 2,90 metros, era apenas um exemplo. Havia toda uma linhagem de gigantes, os filhos de Enaque, os Refaíns, os Emins e os Anzumins. Estes nomes representavam tribos inteiras de gigantes que dominaram certas regiões do mundo antigo. Og, rei de Bazã, possuía uma cama de ferro de mais de 4 metros de comprimento, indicando sua estatura colossal. Os amalequitas, amoritas e jebuseus também eram descritos como povos de estatura gigantesca, que aterrorizavam as populações normais. As conexões mitológicas mundiais. O que mais choca os pesquisadores é como culturas completamente isoladas ao redor do mundo preservaram narrativas quase idênticas sobre gigantes e seres híbridos. Os gregos tinham seus titãs e nefilim. Os nórdicos falavam dos Jotuns. Os hindus registraram os Daityas e Danavas. Os nativos americanos preservaram lendas sobre uma raça de gigantes canibais. Na mitologia suméria, os Anunnaki são descritos como seres que desceram do céu e criaram uma raça híbrida. Os textos egípcios falam dos Shemsu-Hor, os seguidores de Horus, que eram gigantes que governaram o Egito antes dos faraós humanos. Na Irlanda, os Tuatha Dé Danann eram descritos como uma raça sobrenatural de estatura gigantesca. As evidências genéticas modernas. A ciência moderna revelou algo extraordinário que pode relacionar-se com as antigas narrativas dos nefilins: a existência de DNA não humano no genoma de certas populações. Estudos genéticos identificaram sequências de DNA que não podem ser explicadas pela evolução natural ou miscigenação conhecida. O projeto Genoma Humano revelou que aproximadamente 8% do DNA humano consiste em sequências retrovirais de origem desconhecida. Alguns pesquisadores especulam se estas sequências poderiam ser vestígios de manipulação genética antiga. Mais intrigante ainda são as descobertas recentes de DNA mitocondrial anômalo em certas múmias e esqueletos antigos, incluindo as múmias de Paracas, que mostram características genéticas que não se encaixam em nenhuma população humana conhecida. As estruturas megalíticas. Evidência de tecnologia avançada. Ao redor do mundo, estruturas megalíticas desafiam nossa compreensão de como civilizações antigas poderiam ter movido e posicionado blocos de pedra pesando centenas de toneladas. Puma Punku na Bolívia, Baalbek no Líbano, as pirâmides do Egito, Stonehenge na Inglaterra, todas sugerem conhecimento e capacidade que transcendem as habilidades humanas normais da época. Em Baalbek, blocos de mais de 800 toneladas foram cortados, transportados e posicionados com precisão milimétrica. Nem mesmo nossa tecnologia moderna pode facilmente replicar tais feitos. Os textos antigos frequentemente atribuem estas construções aos gigantes ou aos deuses, termos que podem referir-se aos nefilins. A conspiração do silêncio. Talvez o aspecto mais perturbador desta história seja como evidências dos nefilins têm sido sistematicamente suprimidas ao longo da história moderna. Relatórios de descobertas de esqueletos gigantes do século XIX e início do século XX foram removidos de museus e muitos artefatos simplesmente desapareceram. O Smithsonian Institution tem sido acusado de confiscar e ocultar evidências de gigantes encontradas em sítios arqueológicos americanos. Fotografias históricas de esqueletos gigantes foram dismissadas como falsificações, mesmo quando acompanhadas de documentação oficial da época. O retorno dos nefilins. Algumas interpretações proféticas sugerem que os nefilins retornarão nos últimos dias. O livro de Mateus, capítulo 24, versículo 37, declara: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Se os dias de Noé foram marcados pela presença dos nefilins, isso sugere seu retorno futuro. Teorias modernas conectam avistamentos de OVNIs, abduções alienígenas
e experiências genéticas com uma possível manifestação contemporânea do fenômeno Nefilim. Alguns pesquisadores sugerem que os extraterrestres, relatados hoje, podem ser os mesmos filhos de Deus, mencionados em textos antigos, retornando para continuar seus experimentos com a humanidade. O impacto na compreensão humana. A narrativa dos Nefilins revoluciona completamente nossa compreensão da história humana. Se verdadeira, significa que nossa espécie teve contato com seres de inteligência e tecnologia superiores, desde os primórdios da civilização. Isso explicaria o salto súbito na tecnologia humana há cerca de 6.000 anos, quando a civilização passou rapidamente da Idade da Pedra para sociedades complexas com conhecimento avançado de astronomia, matemática e engenharia. A verdade oculta. Durante mais de 2.000 anos, a narrativa dos Nefilins foi relegada ao reino da mitologia e superstição. Mas evidências arqueológicas, genéticas e textuais continuam a emergir, forçando uma reavaliação radical de nossa história. Textos antigos de civilizações completamente separadas preservaram memórias consistentes destes seres gigantes híbridos. Conclusão. Uma realidade perturbadora. O livro dos Nefilins, seja encontrado em textos bíblicos no livro de Enoque ou nas tradições orais de culturas mundiais, apresenta uma narrativa que desafia todos os paradigmas estabelecidos sobre a origem e desenvolvimento da humanidade. Se os Nefilins realmente existiram, isso significa que nossa história foi deliberadamente obscurecida, que nossa compreensão da evolução humana está incompleta e que podem existir forças além da humanidade que continuam a influenciar nosso desenvolvimento. A evidência está lá para quem ousar investigar. Esqueletos gigantes, estruturas impossíveis, textos antigos consistentes e anomalias genéticas que desafiam explicação. A verdade sobre os Nefilins pode ser mais perturbadora do que qualquer ficção científica, mas também pode ser a chave para compreender quem realmente somos e de onde viemos. A pergunta que permanece não é se os Nefilins existiram, mas por que essa verdade foi tão cuidadosamente ocultada da humanidade moderna? E talvez mais importante, se eles retornarem, estamos preparados para enfrentar essa realidade?